Olá, pessoal. Eu me chamo Jefferson Borges. Estou aqui hoje em mais uma edição do Bate e Rebate, um dos nossos quadros, programas do Jornal dos Esportes, que voltou aí com tudo, já uma marca consolidada aqui no estado do Rio de Janeiro, e agora a gente está se expandindo para o Brasil todo, no mundo desse online, Instagram, rede social. E hoje a gente está aqui para conversar com a Márcia Aversani. A Márcia é presidente da Federação Paranaense de Ginástica e, como eu já disse, ela tem um currículo invejável e extremamente dedicado a esse mundo. Márcia é formada em Educação Física, especialista em Ginástica Rítmica, mestre e doutora em Educação Física. Além de tudo isso, ela é coordenadora e docente do curso de pós-graduação em Ginástica Rítmica da Unopar, que é a Universidade do Norte Paraense, de onde ela se formou e voltou agora para Paranaense, perdão, eu sempre estou tentando não confundir, Paranaense. E ela também é autora de livros, conselheira federal, juiz internacional, enfim, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando das atribuições da Márcia. Então, assim, Márcia, é um prazer receber você. Já desde o começo eu percebi que é muito simpática, eu sei que o papo vai ser muito proveitoso e obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre bom falar do que a gente ama, né? Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, na especificidade da ginástica, mas a profissão de educação física, né? Então é bom falar do que a gente gosta. Dizem que quando a gente faz aquilo que a gente ama não é nem trabalho, né? Nem passatempo chega a ser, é um trabalho que dá prazer em fazer, não é uma obrigação. Verdade, concordo. Eu vi que você é foi ginasta dos 10 anos aos 21, chegou à seleção brasileira, e eu queria entender um pouco dessa jornada, como é que você foi parar na ginástica, como é que foi que começou, os seus pais, como é que foi isso? A minha família vem de uma origem bastante humilde, mas o meu pai sempre foi um cara assim visionário em relação aos filhos, às oportunidades dos filhos. Então ele sempre achava um jeito de nos proporcionar atividades esportivas, né? E a minha irmã mais velha havia sido ginasta de ginástica artística. E eu, quando cresci um pouquinho, fui seguir os passos dela, mas acabei gostando mais da ginástica rítmica. Então, pratiquei, entrei por meio de um projeto, entrei na Unopar, em Londrina, que na época se chamava FEF, e a treinadora na época, que era a professora Elizabeth Lafranchi, ela me convidou para fazer parte da equipe, e lá eu fiquei até os 20 anos, e foi assim, eu cresci em qualidade técnica junto com a equipe também, que se tornou seleção brasileira de conjuntos, que a ginástica rítmica tem individual e conjunto. E o nosso forte ali era o conjunto. Eu sei que vai ser um assunto, uma distinção que a gente vai acabar abordando muito na nossa entrevista, então, assim, se você não se importar em diferenciar um pouco a ginástica rítmica da artística, seria muito proveitoso para todo mundo que está assistindo. É muito comum essa pergunta. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, na organização do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, e acabou de terminar o Campeonato de Ginástica Artística. Muitas pessoas podem ter acompanhado pelo canal Olímpico, ou mesmo outros canais, a competição de ginástica artística. Então, a artística é aquela antiga ginástica olímpica, praticada por homens e mulheres, que trabalham muito com acrobacia e trabalham sobre os aparelhos. Então, é salto sobre a mesa de saltos, faz o exercício sobre a trave, né, nas paralelas, faz o exercício no solo. A ginástica rítmica ainda é uma modalidade, em termos olímpicos, para mulheres. Tem muitos homens que já praticam, mas a olímpica ela é só para mulheres. E é aquela modalidade que você faz no solo e manuseia os aparelhos, o arco, a bola, as massas, a fita e a corda. Então, esse, assim, é o principal diferença. Um você executa sobre o aparelho e o outro você executa manuseando o aparelho. Entendido. Muito bom saber e diferenciar tudo isso. Não teremos mais erros. Aí eu queria entender um pouco, Márcia, de onde é que vem essa tradição do estado do Paraná, você é de Londrina, paranaense, então eu queria saber de onde é que vem essa tradição no estado, porque eu vi que muitas atletas são do estado, então eu queria entender como é que foi que começou isso, assim, um pouco do histórico no estado. Então, a ginástica rítmica é uma modalidade jovem ainda,
ela teve a primeira competição lá na década de 1960 e chegou em Londrina, chegou no Brasil nessa década também, mas com uma evolução um pouco mais tardia, né? E no Paraná também uma década depois, 1970. Quem trouxe a ginástica rítmica para o Paraná foi a professora Elizabeth Lafranc, que anos depois se tornou membro da Federação Internacional de Ginástica, inclusive é membro benemérito hoje, né, da Federação Internacional de Ginástica. Ela era uma professora de educação física que gostava muito da ginástica, se mudou para o norte do Paraná e junto com o marido eles criaram uma faculdade de educação física, que se chamava FEF, Faculdade de Educação Física do Norte do Paraná, que hoje é um Unopar, a família até já vendeu para um outro grupo, né? Mas é uma universidade que se tornou muito grande. E tudo começou com a educação física, e ela, então, ao criar o curso de educação física, já criou uma equipe de ginástica rítmica, porque ela gostava muito daquela modalidade nova que ela aprendeu na universidade em São Paulo. E foi assim, ensinando ginástica rítmica para o curso de educação física, foi formando professoras, foi fazendo projetos, convidando crianças, as crianças foram crescendo, ela foi evoluindo, ela foi aprendendo e o grupo foi aprendendo junto. Esse conhecimento da Elizabeth Lafranc, ele se disseminou pelo estado do Paraná. A filha dela, a Bárbara, foi uma grande treinadora, 2 vezes finalistas olímpicas. Eu e as minhas amigas que treinamos anos com elas, algumas de nós se tornaram treinadoras, né? E eu acabei seguindo, assim, os passos da professora Elizabeth, tanto que hoje sou presidente do Comitê Técnico da União Pan-Americana, cargo que ela também já exerceu. Essa pulverização do conhecimento da ginástica é que faz com que tenhamos muitos bons profissionais trabalhando no Paraná, e isso gera, então, a presença de talentos transformados em ginastas com potenciais de seleção brasileira, com medalhas nacionais e internacionais, né? E realmente tem um número muito grande de paranaenses nas seleções brasileiras de ginástica rítmica e ginástica artística também. A nossa fofíssima aqui do Paraná, Ana Luísa, acabou de ganhar a medalha de ouro no solo. E a colega dela, a Júlia, foi medalha de bronze na trave. 2 meninas de 16 anos, né? Também de Curitiba, um trabalho também realizado dentro do Paraná, de uma modalidade diferente, mas também com muita energia, um trabalho muito sério, né? Isso é importante. Já que você tocou aí no assunto, na conquista das meninas, eu vi que o Brasil terminou em primeiro no quadro geral de medalhas do Pan-Americano de ginástica artística, e foram 9 ouros, 2 pratas e 5 bronzes, totalizando aí 16 medalhas. Saldo extremamente positivo. Muito positivo, porque todos os atletas ultimamente tem um problema sério, há muito tempo sem competir, né? Essas 2 meninas que eram juvenis, elas praticamente perderam o último ano de juvenil, porque em 2020 não teve competição. E, de repente, elas já estão num campeonato pan-americano adulto. Então, isso era uma certa, não uma surpresa, mas uma certa curiosidade do que ia acontecer depois de tanto tempo, né, sem competir. E o Brasil deu um retorno muito positivo, porque mesmo com todos esses problemas, né, e problemas de lesão também, porque o tempo de treinamento em casa é muito diferente do treinamento ao lado do treinador ou da treinadora, né, e acabou que elas conseguiram, né, as meninas e os meninos conseguiram competir bem, o grupo competiu bem, conquistaram muitas medalhas. E uma coisa muito legal, que foi mais uma vaga para os meninos, que já estavam classificados por equipe, e mais uma vaga para as meninas, né, que foi aí a Rebeca na ginástica feminina. Então, o saldo é extremamente positivo para o Brasil. Parabéns aí para todos os atletas. Eu estava vendo, eu acho que, salvo engano, a gente que eu digo da ginástica, já está com 7 vagas garantidas para Tóquio, correto? Isso mesmo. Eu não sei exatamente se são 7, mas eu acho que a sua fonte está correta, porque já tinha os meninos, né? E eu agora tinham 5 meninos, a Flávia Saraiva e a Rebeca Andrade. São 4 meninos, isso mesmo, 4 meninos na equipe,
mais uma agora, a Flavinha já tinha e a Rebeca conquistou. E agora, nesse PAN de ginástica rítmica, nós temos mais praticamente 6 vagas em jogo, 5 vagas do conjunto e uma vaga do individual. Entendi. Mas dessas 6 vagas, realmente serão 6 vagas que vão para as Olimpíadas e o que fica a dúvida é quem vai preencher essas 6 vagas? Ou a gente ainda está disputando essas vagas com outros países? A gente vai disputar essa vaga com outros países e daí no caso, uma vaga para o conjunto, que são 5 meninas, e uma vaga para o individual, daí é uma menina só. Entendi. Ô, Márcia, você consegue elucidar para a gente como é que foi essa preparação durante a pandemia? Você falou que o pessoal tinha que treinar em casa, sem treinador. Como é que foi isso? Olha, são realidades diferentes, uma seleção nacional e uma equipe de um clube, né? Vamos falar da seleção nacional, que quando teve o problema da pandemia, voltaram para casa, porque o conjunto tem que treinar junto, o nome já diz, né? Tem que treinar junto. Elas treinam em Aracaju, e aí com a pandemia, realmente, os pais preocupados, né? Eles voltaram cada uma voltou para sua casa e ficaram 4 meses separadas. Depois conseguiram se juntar, o COB com a Confederação Brasileira se organizou, elas foram para Sangalhos, em Portugal, para poder reunir de novo, e de lá para cá não se separaram mais. Essa é a realidade da seleção brasileira. Agora, a realidade nossa, dentro do Paraná, os nossos clubes, o nosso trabalho de base, foi muito difícil, porque não tinha como voltar. As escolas fechadas, os ginásios fechados, realmente o vírus circulando, ainda circula, né? Mas naquele momento que muita novidade para a gente era, né? O que as treinadoras e os treinadores se apegaram foi em aulas online. O Zoom virou o nosso amigo, né? Então, nós fizemos aulas online, encontros amistosos online, muitos cursos online, isso em nível de Paraná, de Brasil e de América também, mas para elucidar mais as meninas do Paraná, fizemos encontros de ginastas paranaenses, nós fizemos desafios artísticos, onde elas se apresentavam dentro de casa, e quando elas conseguiram voltar para o ginásio, isso já era final de outubro, novembro, nós fizemos uma competição, que é o formato que a gente está utilizando ainda, em que a arbitragem fica cada um na sua casa, por meio do Zoom, avaliando as equipes que estão dentro dos seus ginásios. Então, cada ginásio virou uma área de competição diferente, e foi assim que a gente conseguiu voltar um pouquinho às competições. Mas até agora nós não tivemos nenhuma competição presencial no Paraná. No Brasil, a primeira está sendo esse Pan-Americano. E já com esse resultado maravilhoso aí no primeiro lugar no quadro geral. Então, assim, resumindo, em suma, a federação fez de tudo para que esses atletas não ficassem parados, né? Porque atleta parado também perde rendimento, não é tão positivo. Tem razão. Não dá, o nosso medo e o que gerou a nossa motivação para trabalhar foi, primeiro, dar a oportunidade de que eles continuassem praticando o esporte que eles escolheram para praticar, né? Porque a gente não podia deixar as crianças pensando que a pandemia ia acabar com o sonho deles, que eles não iam mais poder praticar ginástica. Então, os profissionais da ginástica realmente se reinventaram, criaram inúmeras oportunidades para motivar as crianças, para dar um apoio para os pais, né? Muitas palestras de psicólogo, nutricionistas que os pais participaram também. Foi até uma descoberta para nós de um caminho bom aí para aproximar mais a família do esporte, né? Então, aquela coisa que se diz que às vezes você ganha um limão, você faz uma limonada, né? E uma amiga... na crise que a gente descobre muita coisa, muitas habilidades, não necessariamente que a gente precise passar por uma crise para saber dessas coisas, mas é na crise que a gente consegue fazer mágica, fazer de um limão uma limonada. Exatamente. Tem uma professora que é a Mônica Queiroz, que ela fala, a gente já fez até uma mousse desse limão. Uma caipirinha. Saiu, uma caipirinha também, né? Saiu acima da expectativa. Mas estamos muito felizes que devagar estamos retornando, como lá no Paraná nós fizemos o estágio com as melhores ginastas, né? Conseguimos fazer com 12 meninas presencialmente e 400 atrás do computador.
Então, foi uma abordagem muito interessante para 2021. Eu ia comentar já a seguir sobre essa questão do estágio. Eu vi que realmente foram essas 200 ginastas paranaenses que participaram desse treinamento com a técnica búlgara, que eu vou até ler aqui, a Reni Karashomakova. Falei certo? Muito bem. Que ela é medalhista olímpica, super conceituada, vi que faz vários cursos pelo mundo. Então, eu queria entender um pouco como é que foi esse treinamento e a importância para essas atletas ter esse contato com... Porque eu vi também que os búlgaros são referência no esporte, né? O leste europeu é muito forte na ginástica rítmica. Rússia, Bulgária, Bielorrússia, Ucrânia, realmente são países que estão sempre nas cabeças aí dos campeonatos do mundo, né? E a gente sempre aprendeu muito com a Bulgária. Trazer uma treinadora búlgara para nos auxiliar no treinamento, né? E para também dar um up aí nas nossas ginastas e um ânimo nas nossas ginastas iniciantes, a gente entrou em contato, então, com a Federação da Bulgária, que nos indicou, eu estive na Bulgária também em março, né? E eles nos indicaram a Reni, e ela veio, e a gente não conhecia, assim, o trabalho específico dela, mas foi ótimo o atendimento. E como é que a gente conseguiu isso? O Paraná tem o projeto Prosporte, que é um projeto da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná. O governo do Paraná é um governo que abraça as entidades, né, que cuidam do esporte. Se você tiver vontade de trabalhar, fazer um projeto, esse projeto for aprovado, né, e no caso a Copel, que foi a empresa que abraçou e patrocinou o nosso projeto, você vai ter apoio, é isso que o governo nos oferece, né? E nós, enquanto instituição da prática da ginástica, trabalhamos para isso. Então, com esse valor, nós conseguimos contratar a Reni, trazer ela para o Brasil, levar as melhores meninas lá para Curitiba, onde nós estamos com um tablado doado pela Confederação Brasileira de Ginástica, professora Luciene Rezende, que no início do ano passado encaminhou. Por quê? Porque lá nós temos a Bárbara Domingos, que é a nossa ginasta que está tentando essa vaga olímpica, também aqui nesse campeonato do Rio, uma ginasta de muito bom nível, precisava de um tablado, então a gente resolveu levar lá para Curitiba as nossas outras melhores ginastas para treinar nesse tablado, né? E foi ótimo, porque dessas 12 meninas, uma era a Bárbara, que é da Seleção Brasileira Adulto, e 3 ginastas da Seleção Brasileira Juvenil, que estamos tentando aí chegar no Campeonato Pan-Americano da Guatemala daqui 2 semanas, né? Eu digo tentando porque nós temos muitos problemas de voo, de aceitação nos países, né? Essa questão do Covid. Então, a gente está ainda meio que lutando, né, para ter o direito de entrar na Guatemala para participar dessa competição. E essas meninas, então, tiveram, participaram do treinamento com a Reni, e, ao mesmo tempo, a preparação física era dividida com as 400 ginastas que estavam aí em Maringá, Londrina, Toledo, Cascavel, Moarama, Araucária, Colombo, Campo Largo, Curitibas, que não estavam ali dentro com a gente, Marial. Exclusivamente dentro do estado do Paraná. Sim. Até por causa do edital que era do governo do estado. Exato. Né? E também com esse dinheiro a gente comprou um tapete novo, onde a gente pode agora levar para as nossas competições. A gente também pôde pagar o hotel e a alimentação dessas 12 ginastas, os testes de PCR, porque elas tiveram que fazer teste, tivemos que seguir todos os protocolos. Teve uma ginasta que ficou com gripe, naquele dia a gente já separou, já foi fazer teste de novo, daí era gripe mesmo, né? Não era Covid. Então são novos tempos, né? E esse apoio do Prosporte, né, do governo do estado do Paraná, e com o apoio da Copel, e o trabalho técnico e administrativo da Federação Paranaense, foi que deu oportunidade para esse momento tão importante que foi o contato com a treinadora búlgara. Que bom que, de alguma forma, vocês conseguiram aí ultrapassar esse momento de crise, a pandemia e tudo mais, porque às vezes a gente acha que, de certa forma, chegou no fundo do poço, mas a gente ainda descobre outros aspectos, como esse caso, as meninas não poderem viajar ou terem empecilho para ir para outro país, porque o Brasil ainda está nessa pandemia e não parece que vai demorar ainda a passar, enfim, infelizmente.
é muito triste ainda descobrir esses aspectos que a pandemia trouxe de consequências ruins, enfim. Ô, Márcia, eu queria saber se durante esse período vocês tiveram algum apoio financeiro, não só, eu já vi, você já explicou a questão aí do Pro Esporte, mas se essas atletas mantiveram alguma bolsa, porque acredito que muitas delas e rapazes também recebem, vocês tiveram algum tipo de subsídio enquanto vocês estavam parados? No Paraná, o próprio governo também tem um projeto que se chama Geração Olímpica. O projeto Geração Olímpica, ele tem bolsas internacionais, nacionais e estaduais para ginastas que têm um destaque. Como no Paraná tem muita ginasta de destaque, é uma briga grande para a gente poder dividir essas. Então, a gente faz criteriosamente o currículo de cada uma, pontuação. Então, por exemplo, a Bárbara Domingos foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima. É claro, ela tem uma pontuação altíssima, né? Ela vai para a Bolsa Internacional. As outras ginastas que foram medalha de ouro e de prata no Pan-Americano Juvenil são nível nacional. As outras que foram medalha no Sul-Americano ou no Brasileiro são nível estadual. Né? E às vezes até a gente consegue colocar uma ou outra ginasta que foi campeã paranaense para também ter esse apoio. Então, o Geração Olímpica, mesmo no ano que não teve competição, foi um diferencial muito grande para as ginastas, né? E nós estamos realmente num momento difícil, porque os clubes estão sem dinheiro, os pais estão sem dinheiro, é toda uma situação de crise, muitas pessoas perderam o emprego, né? O que eu estou percebendo nesse retorno da ginástica é uma boa vontade muito grande e as pessoas se juntando, se organizando para fazer acontecer novamente as competições e as ginastas poderem. Então, a gente não vai exigir diminuir o número de competições, então não pode comprar menos aparelho, né? O Colan, que é caro, então, em vez de fazer 4 coreografias, 2, então já não vai ter que comprar 2 Colans. Coisas assim que a gente está tentando fazer. A federação não está cobrando anuidade esse ano, porque a CBG não nos cobrou anuidade, a gente dividiu repassou essa gentileza para os clubes, também não estamos, né? A CBG, a Confederação Brasileira de Ginástica, dá um apoio mensal para a federação, uma ajuda, né? Que acaba colaborando, então, de repente, a gente pode comprar as medalhas com esse dinheiro, já não precisa cobrar uma taxa tão grande dos clubes, porque a federação não tem dinheiro, né? A federação sobrevive do dinheiro que as pessoas pagam para competir, que a gente usa aquele dinheiro para pagar a arbitragem e comprar medalha, é a verdade, ou então de projetos como o Prosport. E aí tem esse apoio da CBG, que nessa época de pandemia ajudou bastante. Que bom, que bacana. É bom ver que a federação está se movimentando e que a federação também faz parte de um Estado que você já deixou claro, está abraçando essas iniciativas e realmente está sendo proativo em favor desses atletas. Eu fico muito feliz, bom saber disso, que todo mundo está se movimentando no Estado lá do Paraná, você agora está no Rio, dirigindo o Pan-Americano, mas é bom saber de tudo isso, Marcinho. Parabéns mesmo pelo trabalho, você e toda a equipe que faz parte da federação. Obrigada. Ninguém trabalha sozinho, né? É um grupo grande de professoras, professores, treinadores, árbitros, ginastas, pais, né? Profissionais e também o apoio do governo, as prefeituras também que abraçam seus projetos, né? É uma grande corrente de pessoas trabalhando pela ginástica, é muito trabalho. Mas quando a gente vê, né, como a Ana Luísa ganhando medalha agora, com 16 anos, né? E hoje no treinamento ali, vendo as ginastas do Paraná que estão no conjunto, a Bárbara Domingos treinando, com aquela expectativa real de poder conseguir uma vaga olímpica, né? Um ano tão difícil que a gente nem imaginava mais que ia ter Olimpíada, é muito gratificante. Aí você percebe que o seu trabalho vale a pena, né? Isso é bom. E está chegando aí as Olimpíadas hoje, 7 de junho, faltam exatamente 46 dias para as Olimpíadas de Tóquio, finalmente, depois de um ano adiado, a competição vai acontecer. Então, assim, para a gente até já caminhar para o final, a gente sabe que você está extremamente ocupada aqui no Rio de Janeiro para dirigir a competição e ajudar todos esses atletas. Eu queria saber como é que está sendo a preparação para quem já está classificado e quando é que eles vão viajar lá para Tóquio, como é que vai ser
essa preparação para o início da mega competição? Então, o pessoal da ginástica artística, que já está com a vaga garantida, segue agora os seus treinamentos específicos, né, voltados para essa competição, que é a maior competição, né, que a gente espera 4 anos, dessa vez nós esperamos 5 anos, né? Exato. 5 continentes participando, inúmeros países, dezenas e dezenas. É o sonho de todo atleta, né, estar nas Olimpíadas. É difícil um atleta que não tem esse sonho, né? Então, eu tenho certeza que eles vão continuar seguindo seus treinamentos, tecnicamente, e também, né, seguindo todos os protocolos que serão exigidos para Tóquio. Os cadernos de protocolos são rigorosíssimos, né? As questões, todos os exames que têm que ser feitos, analisados, né, pontualmente, para poder participar. Então, vai ser uma reta final bem rigorosa. A ginástica rítmica está muito bem preparada para esse Pan-Americano. O conjunto esteve em Baku, na Copa do Mundo de Baku, no Azerbaijão, e foi finalista nas 2 coreografias, depois de ficar 1 ano e meio sem competir, praticamente, foi lá e foi finalista. Então, a nossa expectativa é que aqui no Pan-Americano elas consigam realizar a coreografia sem erros, tão bem como realizaram em Baku, e o Brasil é um dos favoritos, né? Então, se o Brasil conseguir realizar como realizou lá em Baku, eu acho que vai ser muito difícil que a gente não consiga essa vaga. Nunca é fácil, né? Mas acertando ajuda bastante. Exato. E o individual, nós temos 2 ginastas. Eu falei muito do Paraná, né? Porque o nosso assunto aqui era esse, da Bárbara Domingos, mas nós temos também a ginasta Natália Gaudio, que é do Espírito Santo, que é uma ginasta de excelente nível, inclusive esteve nos Jogos Olímpicos do Rio, representando o Brasil, que também está tentando a vaga. Não tem 2 vagas, só tem uma. Então, os Estados Unidos já está classificado, né? Já tem 2 vagas classificadas. O país que ficar a ginasta que ficar melhor classificada depois dos Estados Unidos é a ginasta que vai a Tóquio. Então, estamos torcendo aí pela Bárbara, pela Natália e pelo conjunto brasileiro, né? Nesse momento de Pan-Americano, somos todos Brasil. Não importa de onde é a ginasta, importa que a melhor do Brasil vença e consiga a vaga, é o que a gente quer. Não, e eu também, assim, eu não vejo a hora de chegar à competição, Márcia, porque eu acho que é um momento de nós, brasileiros, como nação, respirarmos um pouco, ter um pouco de alegria, torcer por esses atletas que batalham tanto desde novos, assim como você começou com 10 anos. Então é aquele momento que a gente torce, a gente vibra e a gente fica feliz, independente da modalidade, independente do esporte, a gente quer que todo mundo se saia bem, porque quando um atleta vai bem, ele fica feliz, ele fica extremamente honrado por ter chegado naquele espaço, e a gente, como brasileiro, fica também muito feliz em ver a conquista de outro brasileiro. Então, assim, para todos eles, independente da modalidade, a gente torce para cada um e parabéns desde já por ter garantido uma vaga nessa competição tão disputada. Márcia, para a gente encerrar, eu no começo da nossa entrevista falei do seu currículo, professora, formada em educação física, mestre e doutora, juiz internacional, faz parte da confederação. Eu queria que você é um pouco brega, mas eu acho que necessário, com essa sua experiência toda e toda a responsabilidade, o que é que você pode deixar de mensagem para a gente? De superação, o que é em acreditar em nós mesmos, em gerir o tempo, porque você faz tanta coisa, eu acho, e tem tanta experiência, eu acho que a gente pode ouvir um pouco das suas palavras antes da gente finalizar mesmo. Muito legal seu questionamento. É verdade, às vezes eu me pergunto assim, nossa, será que eu preciso fazer tanta coisa? E aí eu me pego aceitando mais uma coisa para fazer. É difícil, porque quando você se compromete a fazer algo, você tem que fazer bem feito, né? Então, eu sou presidente da Federação do Paraná, eu acho que eu preciso devolver ao meu estado as oportunidades que eu tive, né? Eu estou na Confederação Brasileira de Ginástica, à frente do comitê técnico, porque eu acredito que eu tenho experiência para ajudar a ginástica do Brasil nesse momento, e aceitei o desafio de ser presidente do comitê técnico da União Pan-Americana de Ginástica, por isso eu sou a diretora da competição aqui, né? Porque é um Pan-Americano, porque eu
em determinado momento da minha vida, acompanhei a professora Elizabeth Lafranc na FIG e tive a oportunidade de aprender a trabalhar fora do país, né? Então, tenho um know-how para trabalhar nisso. Mas não adianta nada você ter know-how, né, boa vontade, se você não tiver comprometimento de fazer. Então, você fala de qual é a dica? É o comprometimento. Então, se eu vou fazer um Pan-Americano, eu posso até errar, mas eu estou comprometida em fazer o melhor. E assim é na vida, né? Com certeza você no seu trabalho, que eu adoro a sua profissão, era minha dúvida, educação física e jornalismo até, você viu que eu falo bastante, né? E é assim em tudo na vida, né? Das profissões, qualquer profissão, do trabalho, da escola, né? Você se preparar para um vestibular, você se preparar para uma competição, não é muito diferente, né? Você gerenciar um campeonato e você gerenciar uma família, né? A gente tem tudo isso, a gente tem que fazer com amor, com boa vontade, com comprometimento. E sempre ter boas pessoas, bons grupos de trabalho, porque sem os bons grupos de trabalho é impossível que os líderes possam, né, dar continuidade aí e fazer. Então, acho que é mais ou menos isso. Não, fiquei muito feliz de ouvir essas palavras. Realmente, quando a gente tá rodeado de pessoas que são competentes, a gente também se esforça mais e acho que a gente precisa, eu vejo às vezes da minha geração, falta um pouco de responsabilidade e que tem a ver aí com a questão do comprometimento. E, Márcia, mais cedo você falou que não faz nada sozinha na federação e tudo que você faz. Então, assim, antes da gente encerrar, eu também queria agradecer a equipe do Jornal dos Esportes, ao Arthur Viana, que me ajudou nos testes, a Fernanda Pérez, que também me ajudou na produção. Então, assim, sou muito grato pela equipe, quero parabenizar todos, agradecer mais uma vez você por ter aceitado a participar da entrevista nesse momento que está aí numa correria gigante. Muitíssimo obrigado mesmo, tá, Márcia? Eu que agradeço e convidar as pessoas para ficar de olho aí no canal Olímpico e nas outras, os Instagram, Facebook da Confederação Brasileira, da União Pan-Americana, né? E torcer aí, eu também falei das ginastas, mas eu gosto de falar das treinadoras também, né? A Bárbara Domingos, que tem como treinadora a Márcia Naves, lá do Agir de Curitiba, a Natália Gaudio, que tem a Mônica Queiroz, lá da Escola de Campeãs em Espírito Santo, e a treinadora do Conjunto Brasileiro, que é a Camila Ferezin, que é a londrinense, mas que está vivendo lá em Aracaju, cuidando aí do Conjunto Brasileiro, né? Porque também os atletas, sem seus treinadores, eles não vão chegar lá. Então, é bom a gente valorizar também o trabalho dos nossos treinadores. Verdade. Os grandes mestres que passam pela vida da gente, a gente deve muita coisa a eles. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por estar assistindo até agora. Segue a gente nas redes sociais, está aí o @ da Márcia, o meu. Quero agradecer muito por você estar aqui conosco. E é isso. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Eu me chamo Jefferson Borges, sou do Jornal dos Esportes e até uma próxima. Até o próximo Bate-Rebate. Obrigadão, hein, Márcia? Até.